parece que não, mas a mufla, não vou falar que ela é uma coisa sensível, mas como todas as ferramentas, você tem que saber utilizar. Porque senão, tudo bem, a mufla você vai pagar, acho que eu já falei nesse vídeo, 600 a 1.200 reais. Gente, e se você não souber o que você está fazendo, você vai acabar perdendo a sua mufla e vai acontecer a rachadura. Inclusive, a gente recebe fotos de pessoas que na primeira queima já rachou a mufla. Por quê? Aí a gente não pode entrar muito nesse contexto, porque ou é o fabricante ou é a pessoa que não soube manusear corretamente. Mas o fato é que aconteceu a rachadura da mufla. E o que é a rachadura da mufla? Então vamos lá, pessoal. Você comprou a mufla, bonitinha, ela chegou novinha na sua casa, você vai aprender a usar assim na raça. Eu assisti todos os vídeos lá do canal do Evandro e da Gisele e agora eu já sei utilizar a ferramenta. Vai lá, põe a pecinha, opa, derreteu o vidro. E você vai usando, vai aprendendo com base em erros e acertos. Só que, lembrando, pessoal, se você não tiver uma noção clara do que você vai estar fazendo, pode acontecer de a sua mufla rachar. Isso, se acontece muito cedo, a culpa é sua. Se acontece muito cedo, a culpa é sua. Ah, Evandro, estou utilizando a mufla aqui há 1 ano e nunca aconteceu isso. Beleza, você, sabendo ou não, você está executando de forma correta os ciclos. Ah, Evandro, eu comprei minha mufla aqui e depois de 1 mês ela trincou. Então, você, em algum ponto aí, você deu uma deslizada e fez com que a mufla quebrasse. Qual que é esse tópico aqui? O 5 ou 6? Rachadura dá um 5. Isso. Você deu alguma deslizada aqui que fez com que a mufla rachasse. E o que isso afeta na sua peça? O que isso afeta num todo? Lembra do tópico anterior? Se a sua mufla, ela antes demorava 6 minutos para fazer essa peça aqui, e ela, porventura, racha, ela começa a vazar calor. Porque a mufla, ela funciona, ela é como se fosse uma caixa isolada, onde toda a temperatura fica lá dentro dela. Acontece dela esquentar por fora? Sim, mas a temperatura real mesmo está lá dentro. Então, se essa caixa, esse isolante térmico trinca, começa a vazar um pouco de temperatura, fazendo com que aquele ciclo que antes demorava 6 minutos passe a demorar 7, porque o seu micro-ondas vai precisar de mais tempo. Olha lá o primeiro tópico vindo novamente. O seu micro-ondas vai precisar de mais tempo para poder fazer a fusão do seu vidro, para poder fazer com que a mufla chegue na temperatura de fusão do vidro. À medida que você vai executando mais e mais queimas, se você não presta atenção nessa rachadura, ela tende a ir aumentando, porque aquela rachadura é uma fragilidade na estrutura da mufla. Então ela vai aumentando, fazendo com que o que antes estava demorando 7 minutos passe a demorar 8 minutos. E isso, se você não percebe, sua mufla começa a entrar num ciclo que eu chamo de ciclo destrutivo, em que ela vai precisar de mais tempo para que o seu vidro chegue na temperatura, para fazer com que o seu vidro chegue na temperatura de fusão. Dessa forma, a rachadura aumenta, fazendo com que mais calor vaze. Automaticamente ela vai precisando cada vez de mais tempo para que a sua ferramenta, para que a sua peça chegue na temperatura de fusão. Dessa forma, a rachadura aumenta mais ainda. E aí o que antes demorava 6 minutos, hoje está demorando 15, 16, 17 ou até mais tempo. Ah, Evandro, mas é só isso que causa a demora no ciclo de cozedura? Não. Existe outro fator também muito importante, talvez um dos mais importantes, que eu vou falar aqui no 7º tópico, que vai complementar tanto o primeiro quanto esse daqui também.